Livro 11, capítulo 1. Esdras 1 e Neemias 3. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei dos persas, 70 anos depois que as tribos de Judá e de Benjamim foram levadas escravas para a Babilônia, Deus, tocado de compaixão pelo sofrimento delas, realizou o que havia predito pelo profeta Jeremias, antes mesmo da ruína de Jerusalém, que passados 70 anos em dura escravidão sob Nabucodonosor e seus descendentes, voltaríamos ao nosso país, reconstruiríamos o templo e desfrutaríamos a nossa primeira felicidade. Assim, pôs ele no coração de Ciro escrever uma carta e enviá-la por toda a Ásia. Eis o que declara o rei Ciro: cremos que o Deus Todo-Poderoso que nos constituiu rei de toda a terra é o Deus que o povo de Israel adora, pois ele predisse por meio de seus profetas que nós traríamos o nome que trazemos e reconstruiríamos o templo de Jerusalém na Judéia, consagrado à sua honra. Esse soberano falava assim porque lera nas profecias de Isaías, escritas 210 anos antes que ele tivesse nascido e 140 anos antes da destruição do templo, que Deus lhe tinha feito saber que constituiria Ciro rei sobre várias nações e inspirar-lhe-ia a resolução de fazer o povo voltar a Jerusalém para reconstruir o templo. Essa profecia causou-lhe tal admiração que, desejando realizá-la, mandou reunir na Babilônia os principais dos judeus e anunciou que lhes permitia voltar ao seu país e reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo, que eles não deveriam duvidar de que Deus os auxiliaria nesse desígnio e que escreveria aos príncipes e governadores de suas províncias vizinhas da Judéia para que lhes fornecessem o ouro e a prata de que iriam precisar e as vítimas para os sacrifícios. Depois desse favor, os chefes das tribos de Judá e de Benjamim dirigiram-se imediatamente a Jerusalém com sacerdotes e levitas. Os que não quiseram deixar os seus bens ficaram na Babilônia. Chegaram depois os nobres aos quais o rei havia escrito e contribuíram com ouro e prata. Alguns deram-lhe animais como cavalos, outros que haviam feito votos ofereciam sacrifícios solenes para cumpri-los, tal como fariam se tivessem de começar a construir a cidade e realizar pela primeira vez as cerimônias que nossos pais observavam. Ciro restituiu nesse tempo os vasos sagrados tomados do templo no reinado de Nabucodonosor e que haviam sido levados para a Babilônia. Encarregou disso Mitredate, seu tesoureiro-mor, com ordem de confiá-los aos cuidados de Sesbazar, para os que guardasse até que o templo fosse reconstituído, e os entregasse então aos sacerdotes e aos principais dos judeus, para que fossem recolocados no templo. Escreveu também esta carta aos governadores da Síria, o rei Ciro a Cisina e a Sarabazã. Saudação. Nós permitimos a todos os judeus que moram em nosso território e que quiserem voltar ao seu país, que para lá se retirem com toda liberdade e reconstruam a cidade de Jerusalém e o templo de Deus. Enviamos Zorobabel, seu príncipe, e Mitredate, nosso tesoureiro-mor, para que lhe lancem os alicerces e o elevem à altura de 60 côvados, com a mesma largura, e 3 ordens de pedras polidas e uma da madeira que existe naquela província. Queremos também que lá se erga um altar para se oferecerem sacrifícios a Deus, e entendemos que todas as despesas sejam feitas por nossa conta. Restituímos também, por meio de Mitredate e de Zorobabel, os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor retirou do templo, para que lá sejam recolocados. Seu número é de 50 bacias de ouro e 400 de prata, 50 vasos de ouro
e 400 de prata, 50 baldes de ouro e 500 de prata, 30 grandes pratos de ouro e 300 de prata, 30 grandes taças de ouro e 2.400 de prata, e além disso 1.000 outros grandes vasos. Concedemos ainda aos judeus as mesmas rendas de que seus predecessores desfrutavam, e lhes damos como compensação animais, vinho e óleo, 205.500 medidas de trigo, que queremos que sejam tomadas nas terras de Samaria. Os sacerdotes oferecerão a Deus todas as vítimas em Jerusalém, segundo a lei de Moisés, e rogarão pela nossa prosperidade, pela de nossos descendentes e pelo império dos persas. E se alguns forem tão obstinados que não queiram obedecer às nossas ordens, queremos que sejam crucificados e que os seus bens sejam confiscados em nosso proveito. Era o que diziam as cartas de Ciro. O número de judeus que voltaram a Jerusalém foi de 42.462. Capítulo 2. Esdras 4. Depois da ordem expedida por Ciro, os judeus lançaram os alicerces do templo e trabalharam com ardor para reconstruí-lo. As nações vizinhas, particularmente os chuteenses, que Salmaneser, rei da Síria, fizera vir da Pérsia e da Média, para povoar Samaria depois de haver levado os israelitas. Pediram aos governadores e aos que tinham o encargo da direção dessa obra que ordenassem aos israelitas cessar os trabalhos e suspender a reconstrução da cidade. Esses indivíduos, subornados por elas, venderam-lhes a negligência com a qual executaram a sua comissão. Mas Ciro não lhes deu atenção porque estava ocupado com a guerra contra os massagetas, na qual veio a morrer. Cambises, seu filho, sucedeu-o, e logo que subiu ao trono, os sírios, os fenícios, os amonitas, os moabitas e os samaritanos escreveram-lhe esta carta: Majestade Reum, vosso chanceler Sinsai, vosso secretário, e todos os outros oficiais da Síria e da Fenícia, vossos servidores. Nós nos julgamos obrigados a vos advertir de que os judeus que haviam sido transferidos para a Babilônia retornaram a este país. Eles reconstroem a sua cidade que foi destruída por causa de sua revolta. Eles ergueram novamente as suas muralhas, estabeleceram seus mercados e também reconstroem o templo. Se isso lhes for mesmo permitido, majestade, e eles continuarem os trabalhos, logo que os terminarem, certamente hão de se recusar a pagar o tributo a vossa majestade e a fazer o que vossa majestade lhes determinar, porque estão sempre prontos a opor-se aos reis, pela sua inclinação a querer mandar e nunca obedecer. Por isso, vendo com que entusiasmo eles trabalham na reconstrução do templo, julgamos nosso dever avisar vossa majestade que, se vos aprouver ler os registros dos reis vossos predecessores, vereis que os judeus são naturalmente inimigos dos soberanos e que por esse motivo a sua cidade foi destruída. A isso podemos acrescentar que, se vossa majestade permitir que eles a reconstruam e a cerquem de novo com muralhas, a reconstruam e a cerquem de novo com muralhas, eles vos fecharão a passagem da Fenícia e da Baixa Síria. Capítulo 3. Essa carta deixou Cambises muito irritado e, sendo naturalmente mau, respondeu: o rei Cambises a Reum, nosso chanceler, a Sinsai, nosso secretário, a Belcém e aos outros habitantes de Samaria e da Fenícia, saudação. Depois de receber a vossa carta, mandamos consultar o registro dos reis nossos predecessores, e lá encontramos que a cidade de Jerusalém foi sempre, desde todos os tempos, inimiga dos reis, que os seus habitantes são sediciosos, sempre prontos a
se revoltar, e que ela foi governada por príncipes poderosos e muito empreendedores, os quais exigiram à força grandes tributos da Síria e da Fenícia. Para impedir que o atrevimento desse povo possa levá-lo a novas rebeliões, proibimos que eles continuem a reconstruir a cidade. Mal receberam essa carta, Reum, Sinsai e os outros rumaram para Jerusalém com um grande séquito e proibiram aos judeus reconstruir a cidade e o templo. Assim o trabalho ficou interrompido durante 9 anos, até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Cambises reinou apenas 2 anos e morreu em Damasco, ao seu regresso do Egito que ele havia subjugado. Os magos, depois de sua morte, governaram o reino durante 1 ano com poder absoluto, mas os chefes das 7 principais famílias da Pérsia os depuseram e de comum acordo constituíram Dario, filho de Estaspe, rei. Capítulo 4. Esdras 5 e 6. Dario era ainda um simples cidadão, mas fizera a Deus um voto. Se um dia subisse ao trono, restituiria ao templo em Jerusalém tudo o que estava ainda na Babilônia dos vasos sagrados. Quando ele foi proclamado rei, aconteceu que Zorobabel, príncipe dos judeus, que era seu velho amigo, estava próximo dele, e assim confiou a ele e a 2 outros dos principais a direção de sua casa e de tudo o que mais de perto se referia à sua pessoa. O grande rei, no 1º ano de seu reinado, ofereceu um suntuoso banquete aos seus principais auxiliares, aos maiorais dos medos e dos persas e aos governadores das 127 províncias, sobre as quais estendia o seu domínio, que ia desde as Índias até a Etiópia. Terminado o banquete, todos se retiraram, e Dario dormiu um pouco, mas logo acordou. Não podendo conciliar o sono novamente, pôs-se a conversar com aqueles 3 oficiais. Ele prometeu conceder a quem melhor resolvesse o problema que iria propor que se vestisse de púrpura, usasse um colar de ouro, bebesse em taça de ouro, dormisse em um leito de ouro, passeasse num carro em que os arreios dos cavalos eram de ouro, usasse uma tiara de fino linho, se sentasse perto dele e fosse considerado seu parente. Perguntou então ao primeiro se a mais forte de todas as coisas do mundo não era o vinho, ao segundo se não eram os reis, ao terceiro se não eram as mulheres ou a verdade. Disse-lhes que pensassem. No dia seguinte, pela manhã, mandou chamar os príncipes, os grandes senhores da Pérsia e da Média. Sentou-se no trono de onde costumava distribuir a justiça e ordenou aos 3 oficiais que respondessem na presença de toda a assembleia as perguntas que havia feito. O primeiro, para mostrar a força do vinho, falou assim: parece-me não haver melhor prova para mostrar que tudo cede à força do vinho, que vermos como ele perturba a razão e põe os próprios reis em tal estado que eles se tornam como crianças, as quais têm necessidade de serem guiadas, como dá aos escravos a liberdade de falar, deles tirada pela escravidão, e torna os pobres tão contentes quanto os ricos, como muda de tal sorte o espírito dos homens que mesmo nas maiores misérias afoga os sentimentos de sua desgraça, como os faz esquecer a própria desdita e os persuade de que estão em tal abundância que só falam de milhões, como lhes põe na boca as palavras que usam os que se encontram no cume da glória, e lhes tira o medo das pessoas mais temíveis e dos maiorais monarcas, como os faz não conhecer e até odiar os seus melhores amigos. Depois eles adormecem e, despertando, encontram-se com um espírito tranquilo, e nem se lembram mais do que disseram ou fizeram durante a embriaguez. Assim creio que o vinho deve passar pela coisa mais forte do mundo. Depois que o primeiro assim falou em favor do vinho, o outro, encarregado de mostrar que nada iguala ao poder dos reis, procurou prová-lo com estas palavras: ninguém pode duvidar
duvidar de que os homens são os senhores do universo, pois dominam toda a terra e o mar e fazem uso dos elementos para o que bem lhes parece. Mas os reis governam os homens e reinam sobre aqueles que dominam todos os animais. Que há, pois, que se possa comparar ao seu poder? Eles governam os seus súditos, e estes estão sempre prontos a obedecê-lo. Ele os põe, quando lhe apraz, em todos os perigos da guerra. E embora seja necessário forçar muralhas ou combater em campos abertos, ou atacar em momentos inacessíveis, eles não impõem dificuldade para se expor à morte e obedecê-lo, depois de vencerem as batalhas, obtendo vitórias à custa do próprio sangue. Toda vantagem e toda glória reverte em favor do rei, bem como o fruto dos trabalhos e dos suores daqueles dentre o povo, que enquanto os demais pegam em armas, cultivam a terra, assim os príncipes recolhem o que não tiveram o trabalho de semear, desfrutam todas as espécies de prazer e dormem à vontade, enquanto seus guardas velam a porta sem dela se afastar, por maiores que sejam as necessidades que os chamem a outros lugares. Pode-se, pois, duvidar de que o poder dos reis não supere a todos os outros? Zorobabel, que devia falar por último para mostrar que o poder das mulheres e da verdade é o mais forte, assim se expressou: estou de acordo com a força do vinho e o poder dos reis, mas ouso afirmar que o poder das mulheres é ainda maior. Os homens e os reis têm nelas a sua origem, e se elas não tivessem posto no mundo, os que cultivam as terras, a vinha não produziria o fruto cujo suco é tão agradável. De tudo teríamos falta sem as mulheres. Devemos ao seu trabalho as principais comodidades da vida. Elas fiam a lã e o tecido com que nos vestimos. Tem cuidado de nossas famílias e não poderíamos passar sem elas. A sua beleza tem tanto encanto que nos fazem desprezar o ouro, a prata e tudo o que há de mais rico no mundo para ganharmos o seu afeto. Para segui-las, abandonamos, sem pesar, mãe, pai, parentes, amigos e a nossa própria pátria. Fazemo-las senhoras não somente de tudo o que conquistamos com 1000 trabalhos na terra e no mar, mas de nós mesmos. Acrescentarei que vi o rei, senhor de tantas nações, permitir que Apameia, sua senhora, filha de Rapizacés Temazim, lhe batesse no rosto e lhe arrancasse a coroa para pô-la na própria cabeça. E viu o grande príncipe rir-se quando ela estava de bom humor, afligir-se quando ela estava triste, adulá-la, unificar-se aos sentimentos dela e rebaixar-se até pedir-lhe desculpas, quando julgava tê-la desgostado em alguma coisa. Todos os assistentes ficaram tão impressionados com essas palavras que começaram a se entreolhar. Zorobabel então passou do louvor às mulheres ao da verdade. Mostrei qual o poder das mulheres, mas nem as mulheres nem os reis são comparáveis à verdade. Por mais que seja a terra, por mais alto que seja o céu, por mais rápido que seja o curso do sol, é Deus que os move e governa. Deus é justo e verdadeiro, e assim é evidente que nada se iguala ao poder da verdade. A injustiça nada pode contra ela, enquanto todas as demais coisas são perecíveis e passam como um relâmpago. Ela é imortal e subsiste eternamente. Além disso, as vantagens com que nos enriquece não duram menos que ela mesma. A fortuna não poderia tirá-la de nós, nem o tempo alterá-la, porque está acima do alcance deles, e ela é tão pura que nada a pode corromper. Zorobabel assim falou, e muitos louvaram-no e confessaram que ele havia provado muito bem que nada é mais poderoso que a verdade, a qual jamais envelhece e não está sujeita a mudanças. O rei disse-lhe que declarasse o que desejava daquilo que prometera ao que melhor respondesse às questões propostas, e o concederia de boa vontade, reconhecendo-o como mais sábio e mais inteligente
inteligente de todos. Disse ainda que desejava no futuro receber os seus conselhos e ter tanta consideração por ele como a um parente. Zorobabel respondeu-lhe que não lhe pedia outra graça senão que cumprisse o voto que havia feito antes de ser elevado à dignidade da coroa: mandar reconstruir Jerusalém, restaurar o templo de Deus e restituir todos os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor mandara tirar e levar para a Babilônia. O rei então levantou-se do trono com o rosto alegre, beijou Zorobabel e ordenou que se escrevesse aos governadores de suas províncias para que o ajudassem a reconstruir o templo, bem como aos que o acompanhassem na viagem a Jerusalém. Deu também aos magistrados da Síria e da Fenícia a ordem para que mandassem cortar cedros sobre o monte Líbano e os fizessem levar a Jerusalém e para que ajudassem os que iam reconstruir a cidade. Essas mesmas cartas diziam que o rei desejava que todos os judeus que fossem a Jerusalém de volta do cativeiro fossem libertados. Proibiam a todos os seus oficiais fazer-lhes imposições ou obrigá-los a pagar tributo e ordenavam que lhes fosse permitido cultivar todas as terras aproveitáveis. O rei ordenava aos idumeus, aos samaritanos e aos da Baixa Síria que lhes entregassem tudo o que os seus pais haviam possuído e contribuíssem com 50 talentos para a construção do templo. Permitia também aos judeus oferecer a Deus os mesmos sacrifícios e observar as mesmas cerimônias que seus antepassados. Podiam ainda tomar do fundo dos bens reais o que fosse necessário para as vestes dos sumos sacerdotes e dos outros sacerdotes e para os instrumentos de música com os quais os levitas cantavam louvores a Deus. E a cada ano se daria aos guardas do templo e da cidade terras e o dinheiro necessário à sua manutenção. Por fim, Dario confirmou tudo o que Ciro havia determinado, tanto para a restauração da nação judaica, quanto para a restituição dos vasos sagrados. Depois que Zorobabel obteve do soberano tudo o que podia desejar, a primeira coisa que fez ao sair do palácio foi elevar os olhos ao céu e agradecer a Deus o favor que ele lhe fizera, ou seja, torná-lo perante o príncipe o mais hábil e inteligente de todos. Confessou que devia toda a sua felicidade ao auxílio dele e pediu que ele continuasse a ajudá-lo. Quando chegou à Babilônia e deu essa grata notícia aos de sua nação, eles também deram graças a Deus por ele haver permitido que se restabelecesse em sua pátria e passaram 7 dias inteiros em festas de regozijo. As famílias escolheram em seguida pessoas de sua tribo para que fossem levadas a Jerusalém e procuravam cavalos e outros animais para carregar as suas mulheres e filhos. Assim, uma grande multidão de todas as idades e ambos os sexos, guiadas por aqueles que Dario havia posto à frente, fez toda a caminhada com incrível alegria, ao som de flautas e de timbales. O temor de aborrecer o leitor e de interromper o fio da minha narração não me deixa mencionar nomes em particular. Contentar-me-ei em dizer o seu número. Havia nas tribos de Judá e de Benjamim, da idade de 12 anos para cima, 4.628.000 pessoas. A multidão era seguida por 4.070 levitas e 40.742 mulheres e crianças. Da estirpe dos levitas havia 128 cantores, 110 porteiros e 322 que serviam no santuário. 652 se diziam israelitas, sem poder prová-lo. Não foram reconhecidos como tais. 525 haviam desposado mulheres que eles diziam ser da descendência dos sacerdotes e dos levitas, mas os seus nomes não constavam das genealogias. 7
7.337 escravos caminhavam atrás deles, bem como 240 cantores e cantoras. Havia ainda 435 camelos e 525 cavalos, ou outros animais de carga, no transporte das bagagens. Zorobabel, de que falamos há pouco, era filho de Sealtiel, da tribo de Judá e da estirpe de Davi. Ele chefiava essa grande multidão, auxiliado por Jesuá, filho de Josadac, sumo sacerdote, Mardoqueu e Zerebeu, escolhidos pelas outras duas tribos. Os dois últimos contribuíram das próprias economias com 100 peças de ouro e 5.000 de prata para as despesas dessa viagem. Os sacerdotes, os levitas e uma parte do povo judeu que estava na Babilônia voltaram para morar novamente em Jerusalém, e os que lá ficaram os acompanharam durante uma parte do caminho e depois retornaram. 7 meses depois, Jesuá, sumo sacerdote, e o príncipe Zorobabel enviaram a toda parte convites aos de sua nação para que se dirigissem a Jerusalém. Eles foram com grande alegria e, depois de construírem um altar no mesmo local onde estivera o primeiro, ofereceram sacrifícios a Deus segundo o que Moisés havia determinado. As nações vizinhas viram isso com grande desprazer, por causa do ódio que lhe voltava. Os judeus celebraram também nesse mesmo tempo a festa dos tabernáculos, segundo for instituída anteriormente. Fizeram as oblações e os sacrifícios que se deviam fazer todos os dias, como também os dos sábados, das festas sagradas e das solenidades ordinárias. Os que haviam feito votos cumpriram-nos, oferecendo sacrifícios depois da lua nova do 7º mês. Começaram depois a trabalhar na construção do templo, sem lastimar a despesa necessária para o pagamento e a alimentação dos operários. Os sidônios enviaram, com bastante agrado, grandes vigas de cedro que haviam cortado nas florestas do Monte Líbano e ligado umas às outras, fazendo-as flutuar nas águas do mar até o porto de Jope, como Círio e Dario haviam determinado. Depois de, no 2º mês do 2º ano, lançarem os alicerces do templo, começaram no dia 1º de dezembro a construir a parte superior. Todos os levitas com 20 anos ou mais, e Jesuá com seus 3 filhos e seus irmãos, e Cadmiel, irmão de Judá, filho de Aminadab, com os seus filhos que haviam sido encarregados da direção dessa obra. Nela trabalharam com tanto empenho e solicitude que a concluíram muito antes do esperado. Então os sacerdotes, revestidos de seus vestes sacerdotais, marcharam ao som de trombetas, enquanto os levitas e os descendentes de Asafé cantavam em louvor a Deus hinos e salmos compostos pelo rei Davi. Os mais antigos do povo, que haviam contemplado a magnificência e a riqueza do primeiro templo, considerando o quanto esse estava longe de igualá-lo e julgando assim a grande diferença entre a sua propriedade no passado e a presente, sentiram tão profunda dor que não puderam reter as lágrimas e soluços. O povo em geral, porém, ao qual somente o presente podia impressionar, não fazia tal comparação. Estava tão contente que as queixas de uns e os gritos de júbilo de outros impediam que se ouvisse o som das trombetas. Essa notícia chegou até Samaria, e os habitantes dessa cidade vieram indagar o que se passava. Ao saber que os judeus, regressando do cativeiro da Babilônia, haviam reconstruído o templo, rogaram a Zorobabel, a Jesuá, sumo sacerdote, e aos principais das tribos que lhe permitissem contribuir para aquelas despesas, dizendo que adoravam o mesmo Deus e que não tinham outra religião desde que Salmaneser, rei da Assíria, os trouxera da Chuteia e da Média para morar em Samaria. Todos de comum acordo responderam que não podiam fazer o que desejavam, porque Ciro e Dario haviam permitido que só eles,
vez os judeus reconstruíssem o templo, mas que isso não impediria que eles e todos os de sua nação viessem adorar a Deus, o que podiam fazer com toda a liberdade. Os chuteenses, pois é assim que chamamos os samaritanos, ficaram tão ofendidos com essa resposta que persuadiram os sírios e seus governados a empregar para impedir a construção do templo os mesmos meios de que se haviam servido outrora, nos tempos de Ciro e de Cambises, acrescentando que não havia um momento a perder por causa da pressa com que os judeus trabalhavam naquela hora. Naquele mesmo tempo, Cisina, governador da Síria e da Fenícia, acompanhado por Sarabazan e por alguns outros, veio a Jerusalém e perguntou aos principais dos judeus quem lhes permitira reconstruir o templo, fazendo-o tão robustecido que mais parecia uma fortaleza, e também cercar toda a cidade com muralhas tão espessas. Zorobabel e o sumo sacerdote responderam que eram servidores do Deus Todo-Poderoso, que o templo fora outrora construído em sua honra por um de seus reis, que era um dos mais bem-aventurados príncipes do mundo, ao qual nenhum outro jamais se igualara em sabedoria e inteligência, que aquele soberbo edifício fora conservado intacto durante vários séculos, que seus antepassados, tendo desgostado a Deus com seus pecados, haviam permitido que Nabucodonosor, rei de Babilônia e da Caldeia, tomasse a cidade, a destruísse e incendiasse, bem como ao templo, depois de retirar dele tudo o que existia de mais precioso, e levasse o povo escravo para a Babilônia, que Ciro, depois rei da Pérsia e da Babilônia, ordenara expressamente por cartas escritas a esse respeito, que se reconstruísse o templo e que depois de terminado se levassem para lá os vasos sagrados que haviam sido dele retirados e que os confiara a Zorobabel e a Mitredate, seu tesoureiro-mor, que antes, para apressar a construção do templo, havia mandado abasar a Jerusalém, o qual então já lhe lançara os alicerces, e desde então somente as nações inimigas haviam feito esforços para impedir os trabalhos, e que, como prova daquela afirmação, ele precisava apenas escrever ao rei para que este lhe mostrasse nos registros dos reis precedentes se tudo não se havia passado como estavam dizendo. Cisina e os que o acompanhavam ficaram satisfeitos com essas razões e não impediram a continuação dos trabalhos, mas indagaram antes da vontade do rei e para isso lhe escreveram. No entanto, os judeus temiam que esse príncipe se arrependesse da permissão concedida. Porém, os profetas Ageu e Zacarias disseram-lhes que nada temesse, nem de Dario, nem dos persas, porque estavam informados da vontade de Deus sobre aquele assunto. Assim, tranquilizaram-se e continuaram a trabalhar com o mesmo ardor. Os samaritanos, os juteenses, não deixaram, por sua vez, de escrever ao rei Dário, contando que os judeus fortificavam a sua cidade e construíam um templo que mais parecia uma fortaleza que um lugar destinado ao culto a Deus. E para testemunhar ao rei o quanto aquilo lhe seria prejudicial, mandaram-lhe as cartas do rei Cambises, pelas quais ele havia proibido a continuação daquelas obras, pois não as julgava proveitosas para o seu serviço. Quando Dario recebeu essas cartas e as de Cisina, mandou procurar os registros dos reis. Encontraram um deles no castelo de Ecbátana, na Média, onde estava escrito assim: o rei Ciro ordenou no primeiro ano de seu reinado que se contribuísse em Jerusalém um templo de 60 côvados de altura e outros tantos de largura, com 3 ordens de pedras polidas e uma da madeira que se encontra naquele país, que se edificasse um altar naquele templo, que tudo seria feito às suas expensas, que os vasos sagrados retirados por Nabucodonosor seriam levados para lá, e que Abazar
Adar, governador da Síria e da Fenícia, e os oficiais da província tomariam cuidado de mandar prosseguir a obra, sem, no entanto, ir a Jerusalém, porque os judeus, que eram servidores de Deus, e seus príncipes deveriam assumir a direção. Seriam suficiente ajudá-los com um dinheiro que se obteria dos tributos das províncias e dar-lhes para os seus sacrifícios touros, carneiros, cordeiros, cabritos, farinha, óleo, vinho e todas as outras coisas que os sacerdotes lhe pedissem, a fim de que rogassem pela prosperidade dos reis e pelo império dos persas. E se alguém se atrevesse a desobedecer a essa ordem, que fosse crucificado e tivesse todos os seus bens confiscados. A isso acrescentou uma imprecação que atingiu a todos os que quisessem impedir a construção do templo. Ele rogava a Deus que fizesse desencadear sobre eles a sua justa vingança para castigá-los por tal impiedade. Dario, tendo visto os registros de Ciro, escreveu a Cisina e aos seus outros oficiais o que segue: o rei Dario a Cisina, lugar-tenente general de nossa cavalaria, a Sarabazan e aos outros governadores, saudação. Mandamo-vos a cópia das ordens do rei Ciro que encontramos nos seus registros, e queremos que o que elas contêm seja rigorosamente executado. Adeus. Cisina e os outros aos quais era interessada essa carta, tendo conhecido a intenção do rei, nada esqueceram, no que dependia deles para executá-la, e ajudaram os judeus com todas as suas forças para que pudessem continuar as obras do templo. Com esse auxílio, as obras progrediram, e pelo entusiasmo que as profecias de Ageu e de Zacarias continuavam a dar ao povo, o templo foi terminado ao fim de 7 anos. No 9º ano de reinado de Dario e no 23º dia do 11º mês, a que chamamos Adar, e os macedônios Distro, os sacerdotes, os levitas e o resto do povo deram graças a Deus por lhes permitir recuperar a antiga felicidade depois de tão longo cativeiro e por lhes dar um novo templo. Ofereceram-lhe em sacrifício 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 bodes, pelos pecados das 12 tribos. Os levitas escolheram entre eles alguns porteiros para distribuí-los por todas as portas do templo, segundo ordenava a lei de Moisés. A festa dos pães ázimos aproximava-se e devia ser celebrada no 1º mês, a que os macedônios denominam Chântico, e nós Nisan. O povo das aldeias e das cidades veio a Jerusalém, com as suas mulheres e filhos, e depois de se haverem purificado, ofereceram um cordeiro pascal no 14º dia da lua do mesmo mês, segundo o costume de nossos antepassados. Passaram 7 dias em banquetes de regozijo, sem deixar de oferecer a Deus os holocaustos e de agradecer-lhe por haver tocado o coração do rei, que lhes permitira regressar ao seu país. Estabeleceram em seguida uma nova forma de governo aristocrático, no qual os sumos sacerdotes tiveram sempre autoridade soberana, até que os asmoneus chegaram à realeza e assim os judeus tornaram a entrar no governo monárquico, sob o qual tinham vivido durante 532 anos, 6 meses e 10 dias, desde Saul e Davi até o cativeiro. Antes também haviam sido governados durante mais de 500 anos, desde Moisés e Josué, por aqueles aos quais davam o nome de juízes. No entanto, os samaritanos, que além do ódio e da inveja que tinham de nossa nação, não podiam tolerar a obrigação de contribuir com as coisas necessárias para os nossos sacrifícios e, além disso, se vangloriavam de ser do mesmo país que os persas. Não deixavam do mesmo modo de nos fazer todo o mal que podiam. E os governadores da Síria e da Fenícia não perdiam ocasião alguma de secundá-los em seus desígnios. O Senado e o povo de Jerusalém, vendo-os tão animados contra si, resolveram enviar Zorobabel,
e 4 outros dos mais ilustres a Dario para se queixar dos samaritanos. Logo que esse príncipe escutou os deputados, mandou que lhes dessem cartas endereçadas aos principais oficiais de Samaria, cujas palavras são estas: o rei Dario a Tangar e Sembabe, que comandam a cavalaria em Samaria, e a Sadrague, Bobelon e outros, que estão encarregados dos nossos negócios nesse país. Saudação. Zorobabel, Ananias e Mardoqueu, deputados pelos judeus junto de nós, queixaram-se das dificuldades que lhes moveis na construção do templo e de que recusais contribuir para os sacrifícios com aquilo que ordenamos. Escrevemo-vos esta carta a fim de que logo que a tenhais recebido, não deixeis de cumprir as vossas obrigações e de tomar para esse fim no nosso tesouro proveniente dos tributos da Samaria tudo que os sacerdotes de Jerusalém tiverem necessidade, porque a nossa intenção é que não se deixe de oferecer sacrifícios a Deus pela nossa prosperidade e pela do império dos persas. Capítulo 5. Esdras 7. Xerxes sucedeu seu pai Dario, e não foi menos herdeiro de sua piedade para com Deus, que sucessor no trono. Nada mudou a respeito do que fora determinado em relação ao culto a ele. E Xerxes teve sempre uma grande afeição pelos judeus. Joaquim, filho de Jesuá, era sumo sacerdote durante o seu reinado, e Esdras era o primeiro e o mais considerável dentre todos os sacerdotes que haviam ficado na Babilônia. Era um homem de bem e muito instruído nas leis de Moisés. Desfrutava grande fama no meio do povo e era muito amado pelo rei. Assim, quando resolveu voltar a Jerusalém e levar consigo alguns judeus que estavam morando na Babilônia, ele obteve desse príncipe algumas cartas de recomendação endereçadas aos governadores da Síria, nestes termos: Xerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote e leitor da lei de Deus, saudação. Julgando que é de nossa bondade permitir a todos os judeus, quer sacerdotes, quer levitas, bem como a outros que desejarem voltar a Jerusalém para lá servir a Deus, nós, com o conselho de nossos 7 auxiliares, concedemos essa graça e vos encarregamos de apresentar ao vosso Deus o que nós e nossos amigos fizemos voto de lhe oferecer. Damo-vos o poder de levar todo o ouro e toda a prata que os vossos conterrâneos, ainda espalhados pelo reino da Babilônia, quiserem ofertar a Deus, a fim de que seja empregado na aquisição de vítimas a serem oferecidas sobre o altar, na confecção de vasos de ouro e de prata para o seu serviço e no que mais vós e vossos irmãos desejarem. Devereis oferecer também ao vosso Deus os vasos sagrados que vos entregaremos. Damo-vos o poder de fazer, além disso, tudo o que julgardes conveniente, e entendemos que o fundo necessário deva ser tirado de nosso tesouro. Para isso estamos escrevendo ao nosso tesoureiro mor da Síria e da Fenícia, que vos entregue sem demora tudo o que lhe pedirdes, e para que Deus seja favorável a nós e a nossa posteridade, queremos que lhe sejam oferecidas por nós 100 medidas de trigo, de conformidade com a lei. Proibimos a todos os nossos oficiais exigir algo dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos outros que servem no templo de Deus, ou impor-lhe tributos e obrigações. Quanto a vós, Esdras, usareis da prudência e da sabedoria que Deus vos concedeu para estabelecer na Síria e na Fenícia juízes que administrem a justiça, e que os já instruídos nas vossas leis ensinem aos que ainda as ignoram, e castiguem com multas ou mesmo com a morte os que não temerem violar os vossos mandamentos e os nossos. Esdras, ao receber essa carta, adorou a Deus e deu-lhe imensas graças, pois só podia atribuir ao seu auxílio demonstrações de bondade tão extraordinárias da parte do rei. Reuniu em seguida todos os judeus que estavam na Babilônia, leu-lhes as cartas e, conservando o original, enviou cópias aos judeus
judeus que estavam na Média. Pode-se imaginar a alegria que eles sentiram por saber da piedade do rei para com Deus e de seu afeto por Esdras. Muitos decidiram dirigir-se imediatamente à Babilônia, com o que possuíam de bens, a fim de irem com Esdras a Jerusalém. Mas o resto dos israelitas não quis abandonar esse país. Assim, somente as tribos de Judá e de Benjamim voltaram a Jerusalém e estão ainda hoje sujeitas, numa parte da Ásia e da Europa, ao domínio dos romanos. As outras 10 tribos permaneceram além do Eufrates e é incrível o quanto se multiplicaram. Dentre os que se dirigiram em grande número a Esdras, havia muitos sacerdotes, levitas, porteiros, cantores e outros consagrados ao serviço de Deus. Ele os reuniu ao longo do Eufrates e depois de jejuarem durante 3 dias e orarem a Deus pedindo proteção na viagem, puseram-se a caminho no 12º dia do 1º mês do 7º ano do reinado de Xerxes, sem que Esdras quisesse receber a escola da cavalaria oferecida pelo príncipe, declarando que confiava no auxílio de Deus que cuidava dele e de seu povo. Chegaram no 5º mês do mesmo ano a Jerusalém. Esdras entregou logo aos que tinham a guarda dos tesouros do templo e que eram da descendência dos sacerdotes o depósito sagrado que o rei, os amigos dele e os judeus que moravam na Babilônia lhe haviam confiado e que consistia de 650 talentos de prata, vasos de prata no valor de 100 talentos, vasos de ouro no valor de 20 talentos e vasos de cobre, mais preciosos que o ouro, no peso de 12 talentos. Em seguida, Esdras ofereceu a Deus em holocausto, como a lei ordenava, 12 touros para a salvação do povo, e pelos pecados 72 carneiros e cordeiros e 12 bodes. Na Síria e na Fenícia entregou aos governadores e oficiais do rei a carta que o soberano lhes escrevera, e como não podiam deixar de obedecer, prestaram grandes honras à nação judaica e nos ajudaram em nossas necessidades. Deve-se a Esdras a honra dessa transmigração, e ele não somente a idealizou, como também não tenho dúvidas de que a sua virtude e a sua piedade foram a causa do feliz êxito que Deus lhe quis outorgar. Pouco tempo depois, ele soube que alguns sacerdotes e levitas, não querendo se sujeitar à disciplina, haviam, por um insolente desprezo às leis de seus maiorais, desposado mulheres estrangeiras e manchado a pureza da ordem sacerdotal. O que lhe deram esse aviso, rogaram-lhe que se armasse do zelo da religião para impedir que o crime de alguns atraísse a cólera divina sobre todo o povo e os precipitasse de novo na desgraça da qual acabavam de sair. Como eram de qualidade as pessoas culpadas nesse pecado, esse santo homem, considerado que uma ordem para despedir as mulheres e os filhos não seria obedecida por eles, foi tomado de tão viva dor que rasgou as próprias vestes, arrancou a barba e os cabelos e lançou-se por terra banhado em lágrimas. Os outros homens de bem reuniram-se a ele e juntaram as suas lágrimas às dele. Nessa amargura de coração, ele elevou os olhos e as mãos ao céu e disse: Tenho vergonha, meu Deus, de ousar levantar os meus olhos ao céu, quando penso que este povo recai sempre mais no pecado e perde logo a lembrança dos castigos com que punistes a impiedade de seus maiores. Todavia, Senhor, como a vossa misericórdia é infinita, tende, por favor, piedade destes que restaram do antigo cativeiro que suportamos e que quisestes reconduzir à antiga pátria. Perdoai-lhes, Senhor, mais esse crime, e embora eles mereçam a morte, não vos canseis de lhes demonstrar a vossa bondade, e conservando-lhes a vida. Esdras 10. Enquanto assim falava e todos os presentes, homens e mulheres, choravam com ele, Secanias,
Neemias, que era o primeiro cidadão de Jerusalém, aproximou-se e disse que, não se podendo duvidar de que os que tomaram esposas estrangeiras haviam cometido um grande pecado, era preciso convencê-los a restituí-las, bem como aos filhos que delas haviam gerado, e castigar os que recusassem obedecer à lei de Deus. Esdras aprovou essa proposta e fez jejuar os principais sacerdotes, os levitas e o povo, o qual os ajudaria a obrigá-los a isso. Depois que saiu do templo, foi para a casa de Joana, filho de Eliasibe, e passou ali o resto do dia sem comer nem beber. Tão abatido estava pela dor. Mandou em seguida publicar por toda parte que todos os que haviam voltado da escravidão deveriam vir dentro de 2 ou 3 meses a Jerusalém, sob pena de serem excomungados e de terem os seus bens confiscados em favor do tesouro do templo, segundo o juízo que seria pronunciado pelos anciãos. No terceiro dia, que era o 20º do 9º mês, que os hebreus chamam Tebete, e os macedônios a Peleia, os da tribo de Judá e de Benjamim, dirigiram-se à parte superior do templo, e os principais assentaram-se. Esdras levantou-se e disse-lhes que os que haviam desposado mulheres estrangeiras contra a proibição da lei tinham cometido um grande pecado e que Deus só tornaria a ser-lhes favorável se as mandassem embora. Todos responderam em voz alta que o fariam de boa vontade, mas o número delas era tão grande e a estação tão contrária, pois era inverno, de frio intenso, que aquilo não podia ser feito imediatamente. Assim seria necessário um pouco de paciência. Enquanto isso, os principais dentre o povo que estivesse isentos desse pecado, ajudados pelos anciãos, informar-se-iam com exatidão a respeito dos que haviam transgredido a determinação da lei. A proposta foi aprovada e no primeiro dia do 10º mês começou-se a indagação dos que haviam contraído matrimônio ilícito. A investigação durou até quase o primeiro dia do mês seguinte, e vários parentes de Jesuá, sumo sacerdote, dos outros sacerdotes, dos levitas e de outros dentre o povo, devolveram imediatamente as suas mulheres, preferindo assim a observância da lei, a paixão que sentiam por elas, por maior que fosse. Depois ofereceram a Deus carneiros em sacrifício, para aplacar-lhe a cólera. Eu poderia citar nomes, mas não julgo necessário. Dessa forma, Esdras remediou o erro cometido por esses matrimônios profanos e aboliu esse mau costume, no qual ninguém mais caiu. No 7º mês, que era o tempo de se comemorar a festa dos tabernáculos, quase todo o povo reuniu-se próximo da porta do templo, a qual está do lado do oriente, e rogou a Esdras que lhes desse a lei de Moisés. Ele consentiu, e essa leitura durou desde a manhã até a tarde. Eles se foram tão comovidos que derramavam lágrimas, porque aquelas santas leis não somente lhes mostraram o que eles deviam fazer no tempo presente e no futuro, como também revelaram que, se as tivessem observado no passado, não teriam caído em tantas desgraças. Esdras, vendo-os naquela aflição, disse-lhes que se retirassem para suas casas e enxugassem as lágrimas, pois não deviam chorar no dia de uma festa tão solene, e sim alegrar-se e regozijar-se, e aproveitar o arrependimento que demonstravam pelas suas faltas passadas para não cometer outras semelhantes no futuro. Essas palavras consolaram-nos, e eles celebraram alegremente durante 8 dias essa grande festa, gratos a Esdras pela reforma de seus costumes, e voltaram cantando hinos de louvor a Deus, um feito tão importante somado às outras obrigações de que a nação lhes era devedora. Conquistou-lhe tanta glória que, quando ele terminou os seus dias em venturosa velhice, enterraram-no em Jerusalém com grande magnificência. Joaquim, sumo sacerdote, morreu também nesse mesmo
mesmo tempo, e ele a quem seu filho substituiu. Neemias 1. Depois da morte de Esdras, um judeu dentre os escravos de nome Neemias, que era mordomo do rei Xerxes, passeando um dia fora da cidade de Suzã, capital da Pérsia, viu uns estrangeiros que vinham de províncias distantes e percebeu que eles falavam a língua hebraica. Aproximou-se deles para perguntar de onde vinham e soube que eram da Judéia. Perguntou-lhes como ia aquele país, particularmente Jerusalém. Responderam-lhe que tudo estava em muito mau estado, que as muralhas da cidade estavam em ruínas e que não havia males que os povos vizinhos não lhes causassem, pois devastavam continuamente os campos, levavam prisioneiros os habitantes da cidade e frequentemente encontravam-se cadáveres pelas estradas. Neemias ficou tão desconsolado pela aflição do povo de seu país que não pôde reter as lágrimas, e elevando os olhos ao céu disse a Deus: Até quando, Senhor, permitireis que a vossa nação seja perseguida e torturada por tantos males? Até quando permitireis que ela seja presa de vossos inimigos? O sofrimento fez-lhe esquecer até o momento em que se encontrava, pois vieram dizer-lhe que o rei estava prestes a se pôr à mesa, e ele correu para servir. Neemias 2. O príncipe, que estava de bom humor, tendo notado ao sair da mesa que Neemias estava muito triste, perguntou-lhe o motivo. Ele respondeu, depois de rogar a Deus em seu coração, que tornasse as suas palavras bem persuasivas. Como poderia, majestade, não estar triste pela aflição de saber a que estado se acha reduzida a cidade de Jerusalém? Minha querida pátria, onde estão os sepulcros de meus antepassados? Os seus muros estão completamente em ruínas e as suas portas reduzidas a cinzas. Fazei-me, Senhor, o favor de permitir que eu vá reerguê-las e de fornecer o que falta para completar a restauração do templo. O soberano recebeu tão bem esse pedido que não somente concedeu o que ele desejava, como também prometeu escrever aos seus governadores para que o tratassem com muita honra e o ajudasse em tudo que ele desejasse. Acrescentou o príncipe: Esquecei então a vossa aflição e continuai a servir-me com alegria. Neemias adorou a Deus e deu ao rei os seus humildes e sinceros agradecimentos por tão grande favor. O seu rosto tornou-se tão alegre quanto antes estava triste. No dia seguinte, o rei entregou-lhe as cartas endereçadas a Sade, governador da Síria, da Fenícia e de Samaria, pelas quais ordenava tudo o que dissemos há pouco. Neemias partiu com essas cartas para a Babilônia, de onde levou várias pessoas de sua nação, e chegou a Jerusalém no 25º ano do reinado de Xerxes. Depois de entregar as cartas a Sade e as que eram endereçadas aos outros, mandou reunir todo o povo e falou: Não ignorais o cuidado que o Deus Todo-Poderoso teve de Abraão, de Isaque e de Jacó, nossos antepassados, por causa da piedade deles e de seu amor pela justiça. E hoje ainda ele nos faz ver que não nos abandonou, pois obtive do rei, por auxílio dele, permissão para reedificar as nossas muralhas e ultimar a construção do templo. No entanto, como não posso duvidar do ódio que nos têm as nações vizinhas, as quais, quando virem o entusiasmo com que trabalhamos nestas obras, tudo farão para nos atrapalhar. Creio que temos duas coisas a fazer. A primeira é pormos toda a nossa confiança no auxílio de Deus, que pode sem dificuldade confundir os desígnios de nossos inimigos. A segunda é trabalhar dia e noite com ardor infatigável para terminarmos a nossa empresa sem perda de tempo, pois este nos é favorável e deve ser para nós muito precioso. Depois dessas palavras, Neemias ordenou aos magistrados que mandassem medir o perímetro das muralhas. Dividiu o trabalho entre o povo, fixou a cada porção um número de aldeias e de vilas, para também trabalharem com eles, e prometeu ajudá-los o quanto possível. Todos animaram-se com essas palavras e puseram mãos à obra. Foi então que se começou a chamar de judeus os que de nossa nação regressaram da Babilônia e da Judéia ao país, porque
porque fora outrora propriedade da tribo de Judá. Neemias 4 e 6. Quando os amonitas, os moabitas, os samaritanos e os habitantes da Baixa Síria souberam que a obra progredia, sentiram grande desgosto, e nada houve que não fizessem para dificultar o empreendimento. Faziam emboscadas aos nossos, matavam os que lhes caíam nas mãos. E como Neemias era o principal objeto de seu ódio, deram dinheiro a alguns assassinos para que o matassem. Procuraram também assustar os judeus com vãos terrores, fazendo correr o boato de que um exército formado por diversas nações avançava para atacá-los. Tantos esforços e artifícios acabaram assustando o povo, e pouco faltou para que abandonassem o empreendimento. Nada, porém, foi capaz de assustar ou desanimar Neemias. Intrépido, em meio a tantas dificuldades, continuou a trabalhar com mais ardor do que nunca, e fez-se acompanhar por alguns soldados para lhe servirem de guardas. Não que tivesse medo da morte, mas por saber que os seus concidadãos perderiam a coragem se não tivessem mais entre eles para animá-lo na execução de tão santa empresa. Ordenou aos operários que no trabalho mantivessem a espada sempre ao lado e perto de si os seus escudos, para deles se servirem em caso de necessidade. Colocou trombeteiros de 500 em 500 passos para dar o alarme e obrigar o povo a tomar logo as armas se aparecessem os inimigos. Ele mesmo fazia durante toda a noite a ronda pela cidade. Para fazer o trabalho progredir, não bebia, não comia e não dormia, exceto quando obrigado pela necessidade. Isso ele fez não por pouco tempo, mas de forma contínua pelo espaço de 27 meses, que foi o quanto empregaram na restauração das muralhas da cidade. Por fim, a obra foi concluída no 9º mês do 28º ano do reinado de Xerxes. Então Neemias e todo o povo ofereceram sacrifícios a Deus, e passaram 8 dias em festas e banquetes de regozijo, o que causou aos sírios visível desprazer. Neemias, vendo que Jerusalém não estava bastante povoada, induziu os sacerdotes e os levitas que moravam no campo a vir para a cidade morar nas casas que ele mandara construir, e obrigou os camponeses a lhes trazer os dízimos, o que eles fizeram com prazer, a fim de que nada os pudesse impedir de se dedicar inteiramente ao serviço de Deus. Assim, Jerusalém povoou-se, e esse grande homem, após realizar ainda outras coisas dignas de mérito, morreu em idade avançada. Era um homem tão bom, justo e zeloso do bem de sua pátria, a quem ela é devedora de tantos benefícios, que a sua memória jamais há de perecer entre os judeus. Capítulo 6. Ester 1. Depois da morte do rei Xerxes, Ciro, seu filho, que os gregos chamam Artaxerxes, sucedeu. Os judeus correram grande perigo de serem inteiramente exterminados durante o seu reinado, conforme vamos narrar. Antes, porém, falaremos do soberano, dizendo que ele desposou uma mulher judia que era de família real, e a qual toda a nossa nação reconhece dever, abaixo de Deus, a sua salvação. Quando esse novo rei subiu ao trono de seu pai e estabeleceu governadores nas 127 províncias sujeitas ao império, desde as Índias até a Etiópia, ele resolveu no 3º ano de seu reinado entreter a eles e aos amigos durante 180 dias na cidade de Suzã, capital da Pérsia, com uma suntuosidade extraordinária. Os embaixadores de várias nações lá ficaram durante 7 dias. Os banquetes realizaram-se sob os pavilhões sustentados por colunas de ouro e de prata e cobertos de ricos tapetes, tão espaçosos que podiam abrigar um grande número de pessoas. Toda a baixela de que se serviam era de ouro e enriquecida de pedras preciosas. Artaxerxes ordenou aos seus serventes que não obrigassem ninguém a beber segundo o costume dos persas, mas deixassem a cada qual a liberdade de fazer
fazer como quisesse. Mandou ao mesmo tempo proclamar por toda parte de seu território que o povo deixasse de trabalhar durante alguns dias e pensasse apenas em se regozijar e em desejar-lhe um feliz reinado. A rainha Vashti, ao mesmo tempo, cuidava das damas de seu palácio, com magnificência igual a que o rei dispensava aos grandes e aos príncipes. Artaxerxes, querendo mostrar que ela sobrepujava a todas as outras mulheres em beleza, mandou que comparecesse à grande assembleia. Mas como o costume dos persas não permite às mulheres se apresentarem diante de estrangeiros, ela decidiu não aparecer, embora o rei enviasse diversas vezes os eunucos para buscá-la. Essa teimosia o aborreceu. Ele saiu do banquete, reuniu os magos que entre os persas interpretam as leis e queixou-se a eles de ter várias vezes pedido à rainha que comparecesse ante a assembleia e que ela não queria obedecer. Ordenou-lhes então que dissessem a que a lei se obrigava naquele caso. Memucã, um deles, respondeu que aquela desobediência da rainha e a injúria que ela fizera ao rei não somente atingia e ofendia o soberano, mas também a todos os persas, porque as suas mulheres, vendo que a rainha não temia ofender tão poderoso príncipe com aquele insolente desprezo, seriam também levadas a desprezar os maridos, para imitar-lhe o exemplo. E assim aconselhava-o a castigá-la severamente e a mandar publicar em todo o seu território o que fosse determinado contra ela. Os outros magos, depois dessa opinião, deram também cada qual o seu parecer e chegaram à conclusão de que o rei deveria repudiar a rainha e desposar uma a outra. Esther 2. Tal determinação deixou o príncipe muito aflito, porque ele, de um lado, ele não queria contrariar as leis, e de outro nutria uma violenta paixão pela rainha, por causa de sua extrema beleza. Seus amigos, vendo-o tão agitado, aconselharam-no a afastar do coração aquele afeto que o atormentava inutilmente, a mandar procurar em todas as províncias as mais belas jovens e a desposar a que mais lhe agradasse. O amor que teria por ela diminuiria cada vez mais a paixão por Vashti, até desaparecer por completo. O rei aprovou a proposta e mandou imediatamente para esse fim que em todo o seu território se escolhessem as mais belas jovens. Trouxeram-lhes as moças mais formosas, dentre as quais distinguia-se uma da Babilônia, de nome Esther, que não tinha nem pai nem mãe e fora criada por seu tio, de nome Mardoqueu, da tribo de Benjamim, um dos mais ilustres dentre os judeus. A beleza dessa moça, a sua modéstia e a sua graça eram tão extraordinárias que atraíam os olhares e a admiração de todos. Puseram-na entre 400 outras que foram entregues ao cuidado dos eunucos, e tudo se fez para que fossem cercadas de todos os bens. Durante 6 meses foram alvo de todas as atenções. Eram bem alimentadas e cuidadas, e adornavam-se e perfumavam-se com requinte. Passado esse tempo, julgou-se que já estavam em condições de agradar ao rei. Assim, eles lhe mandavam uma por dia, a qual o príncipe devolvia no dia seguinte. Quando chegou a vez de Esther, Artaxerxes agradou-se tanto dela que a escolheu para esposa, e as bodas foram celebradas no 7º ano de seu reinado, no 12º mês, de nome Adar. Ele mandou em seguida aos chamados Agares que proclamassem por todo o seu território que o povo deveria festejar o seu matrimônio, e tratou magnificamente durante 1 mês os principais cidadãos, tanto dos persas e dos medos quanto dos de outras nações que lhe estavam sujeitas. Depois de instalar a nova rainha em seu palácio, pôs-lhe a coroa na cabeça e amou-a sempre como sua esposa, sem lhe perguntar de que nação ela era e sem que ela também nada dissesse a esse respeito. Mardoqueu, que a amava como se fosse sua própria filha, deixou a Babilônia para ir morar em Suzã, e não se passava um dia sem que ele desse uma volta ao redor do palácio para ter notícia dela. Nesse entretempo, o rei publicou uma ordem pela qual proibia a todos os de sua casa, sob pena de morte, vir procurá-lo sem serem chamados quando ele estivesse assentado ao trono. Guardas armados junto de sua pessoa tinham ordem para afastar qualquer um que ousasse se aproximar.
ensinar. Ele empunhava uma vara de ouro e quando queria conceder graça a alguém que se apresentara sem ser chamado, ele o tocava com ela. A pessoa então deveria beijá-la e assim evitava a morte. Algum tempo depois, dos eunucos, chamados Bigtan e Teres, fizeram uma conspiração para matar o rei. Um judeu de nome Barnabás, que servia a um deles, avisou Mardoqueu. Este comunicou-o imediatamente ao rei por meio de sua sobrinha, a rainha Ester. Eles foram presos e enforcados. Artaxerxes não recompensou a Mardoqueu pelo serviço prestado. Mandou apenas registrar o fato em suas crônicas e permitiu-lhe entrar no palácio como se fosse um de seus familiares. Ester 3. Um amalequita, chamado Amã, filho de Amedata, desfrutava então tal prestígio que quando ele entrava no palácio, os persas e os estrangeiros eram obrigados, por ordem do rei, a se prostrar diante dele. Mardoqueu era o único que não lhe prestava essa homenagem, porque a lei de Deus o proibia. Amã, tendo notado isso, perguntou-lhe de que nação ele era. Sabendo que era judeu, ficou muito irritado e exclamou: Ora, os persas que são livres, põem o joelho em terra diante de mim, e esse escravo não se digna fazer o mesmo. Como ele era, por natureza, inimigo mortal dos judeus, porque os amalequitas haviam sido outrora vencidos por eles, o seu furor cresceu tanto que seria muito pouco para a sua vingança mandar matar Mardoqueu. Seria necessário exterminar toda a nação judaica. Ele foi então falar com o rei e disse-lhe que existia espalhado por todo o seu território um certo povo que era inimigo de todos os demais e cujas leis, cerimônias e costumes eram totalmente estranhos, sendo odiosos aos outros homens, e que o maior favor que podia fazer aos seus súditos era exterminá-lo. Mas, para que as rendas do soberano não fossem diminuídas com isso, ele lhe oferecia de boa mente 40.000 talentos de prata, por prestar tão grande serviço, ou seja, livrar o império de tal peste. O rei respondeu que quanto ao dinheiro, ele o restituiria de boa vontade, e quanto ao que se referia àquela classe de gente, deixava tudo a critério de Amã. Amã, depois de haver obtido o que desejava, mandou publicar em nome do rei em todo o seu território um edito cujas palavras eram estas: O grande rei Artaxerxes, aos 127 governadores que constituímos desde as Índias até a Etiópia, saudação. Muitas e várias nações estão sujeitas ao nosso império e estendemos o nosso domínio sobre a terra, o quanto quisermos, porque em vez de tratar os nossos súditos com rigor, não temos mais prazer que lhes dar todas as demonstrações de nossa estima e bondade, fazendo-os desfrutar muita paz. E para isso envidamos os maiores esforços para que a sua felicidade seja eterna. Por isso, tendo sido avisados por Amã, a quem honramos mais que a qualquer outro, com o nosso afeto pela sua fidelidade, probidade e sabedoria, de que há um povo espalhado por toda a terra, o qual é inimigo de todos os outros e possui leis e costumes próprios e tem por inclinação natural um grande ódio aos reis, não tolerando dominação alguma, nem a nossa nem a prosperidade do nosso império. Desejamos e ordenamos que, quando Amã, a quem consideramos como pai, vos der a ordem, extermineis inteiramente esse povo, com as suas mulheres e filhos, sem poupar um sequer, e sem que a compaixão seja mais forte sobre o vosso espírito que a obediência. O que entendemos seja feito no 13º dia do 12º mês do presente ano, a fim de que, sendo mortos, no mesmo dia, esses inimigos públicos possais passar em paz e tranquilidade o resto de vossas vidas. Depois que essa carta em forma de edito foi publicada por toda parte, todos se prepararam para exterminar os judeus no tempo determinado e se dispuseram a fazer a mesma coisa na cidade de Suzã, capital da Pérsia, que por isso estavam muito agitadas. No entanto, o rei e Amã passavam os dias em banquetes.
Ester 4. Quando Mardoqueu soube do conteúdo daquele cruel edito, rasgou as próprias vestes, cobriu-se com um saco, espalhou cinza sobre a cabeça e saiu clamando por toda a cidade que era horrível querer destruir aquele modo uma nação inocente. Mas ele foi obrigado a ficar à porta do palácio porque no estado em que se encontrava não lhe foi permitido entrar. A aflição de todos os judeus não era menor em todas as outras cidades onde o edito fora publicado, e em tão geral desolação o ar repercutia gritos e lamentações. A rainha, perturbada por saber que Mardoqueu estava à porta do palácio no deplorável estado em que o descrevi, mandou-lhe outras vestes para que as trocasse. Ele, porém, as recusou, porque a causa de seu penar subsistia ainda a ele, não podia se desfazer dos sinais. A princesa, ante a recusa, mandou o eunuco Ataque perguntar o motivo de tão grande aflição e de ele não querer deixar aqueles trajes tão tristes. Mardoqueu mandou dizer-lhe pelo mesmo eunuco que Amã oferecera ao rei uma grande soma de dinheiro a fim de obter permissão para exterminar todos os judeus e que sua majestade lhe concedera licença. Assim, em Suzã e em todas as províncias do império, fora publicado um edito do qual lhe mandava uma cópia. Tratava-se, portanto, da ruína de toda a nação judaica, na qual a própria rainha tinha sua origem. Ele suplicava que ela não temesse humilhar-se a ponto de se prostrar aos pés do rei para suplicar-lhe graça, pois somente ela o podia fazer. Além disso, Amã, ao qual ninguém igualava em prestígio e em autoridade, fazia continuamente crescer a irritação do rei contra eles. A rainha respondeu que, a menos que o rei solicitasse, não podia ir ter com ele, sob pena de perder a vida, caso ele não a tocasse com a vara de ouro que tinha na mão. Mardoqueu então rogou ao eunuco que dissesse à rainha que ela não devia, em tal contingência, considerar tanto a sua vida quanto a de sua nação. Se ela o fizesse, Deus não deixaria de ter cuidado dela. Mas se ela fosse insensível à ruína de seu próprio povo, ele mesmo a castigaria, destruindo-a com toda a nação. A rainha, comovida por essas palavras, mandou dizer-lhe pelo mesmo eunuco que reunisse todos os judeus que estavam em Suzã e ordenasse um jejum de 3 dias e que fizessem orações a Deus em favor dela. Ela faria o mesmo com as outras mulheres e iria em seguida falar com o rei sem ser chamada, o que talvez lhe custasse a vida. Mardoqueu executou a ordem e durante o jejum rogou a Deus que não permitisse a destruição de seu povo, mas o ajudasse naquela ocasião, tal como fizera tantas outras vezes, que lhes perdoasse os pecados e que os livrasse de tão grave perigo, pois nele não se haviam metido por culpa própria. Disse ainda: Vós sabeis, meu Deus, que a cólera de Amã, que jurou a nossa ruína, provém de eu não ter querido violar as vossas santas leis, prostrando-me diante dele para lhe prestar uma homenagem que somente a vós é devida. Essa fervorosa oração foi acompanhada por todo o povo, que pedia a Deus com não menor ardor que os ajudasse naquela grave contingência. A rainha, por seu lado, em vestes de luto, passou esses 3 dias prostrada por terra, sem comer nem beber e sem cuidar de sua pessoa. Ela pedia a Deus sem cessar que tivesse compaixão dela, pondo-lhe na boca o que devia dizer ao rei e tornando-a mais agradável aos seus olhos do que nunca, a fim de que, em tal perigo, pudesse não somente atrair a sua clemência sobre ela e sobre os de sua nação, mas fazer-lhe voltar a sua cólera contra os inimigos, de modo que caíssem na mesma desgraça em que os queriam precipitar. Ester 5. Depois de assim orar durante 3 dias, ela tirou as vestes tristes e revestiu-se de outras, magnificamente ricas, as quais ajuntou os ornamentos com os quais se podem enfeitar uma grande rainha. Foi em seguida falar com o rei, acompanhada somente por suas damas, sobre uma das quais se apoiava.
enquanto a outra sustentava a cauda de suas vestes, cujas dobras pareciam flutuar sobre o pavimento. Via-se um modesto rubor tingir as suas faces, e a majestade e a beleza resplandeciam igualmente em seu temor. Quando ela viu o soberano assentado no trono, resplandecente de pedras e joias a contemplá-la, quem sabe de maneira pouco favorável, ficou tomada de tanto medo que as forças quase lhe faltaram, e ela teve de se apoiar na mulher que vinha ao seu lado. O rei, cujo coração Deus, sem dúvida, tocou naquele momento, temeu tanto por ela que desceu apressadamente do trono e a tomou nos braços. E com palavras repassadas de amor e ternura, disse-lhe que nada temesse por ter vindo sem ser chamado, porque aquela lei havia sido feita somente para os seus súditos, e não para ela, que com ele partilhava a coroa e por isso estava acima de todas as leis. Depois de assim falar, ele pôs-lhe o cetro na mão, e para tranquilizá-la completamente e não transgredir a lei, tocou-a docemente com a vara de ouro. Então a virtuosa rainha voltou a si, tomou ânimo e falou deste modo: não vos posso dar outra razão do desfalecimento que de mim se apoderou, senão a grande surpresa de ver-vos cheio de glória, de beleza e de majestade, e ao mesmo tempo tão temível. Não sei o que passou comigo. Ela pronunciou essas poucas palavras com uma voz tão fraca que a apreensão do rei aumentou, e ele tudo fez para tranquilizá-la, garantindo que concederia qualquer favor que ela pedisse, ainda que fosse metade de seu reino, lhe daria com prazer. Ela respondeu que o único favor que almejava era obter consentimento para cear com ele no dia seguinte, e que ele levasse também Amã. Ele o concedeu de boa mente, e quando se puseram à mesa, ele insistiu em que ela dissesse o que desejava, asseverando-lhe ainda que nada havia que ele não lhe concedesse com prazer, mesmo que fosse uma parte de seu reino. Ela suplicou que o seu pedido fosse protelado até o dia seguinte, e que ele lhe concedesse ainda a honra de vir novamente cear com ela, trazendo Amã em sua companhia. Isso ela também obteve facilmente. Amã estava muito satisfeito ao sair do banquete, pela honra insigne que a rainha lhe concedia, escolhendo a ele somente para ter a honra de comer com ela à mesa do rei. Contudo, encontrando Mardoqueu no palácio, ficou fora de si pela cólera, ao constatar que ele continuava a não se prostrar diante dele. Quando voltou ao seu aposento, contou à sua mulher, de nome Zeres, e aos seus amigos o favor singular que o rei e a rainha lhe haviam concedido, convidando a ele somente para sentar-se à sua mesa e repetindo o convite também para o dia seguinte. Porém, ele acrescentou: como poderia eu estar plenamente satisfeito tendo encontrado Mardoqueu, o judeu, no palácio, que tem a ousadia de me desprezar? Sua mulher respondeu-lhe que para livrar-se dele devia mandar erguer uma forca de 50 côvados de altura e pedir ao rei licença para nela pendurar Mardoqueu no dia seguinte. Ele aprovou o conselho e mandou erguer a forca em sua casa, o que foi feito. Ester 6. Deus, que via o que estava para acontecer, zombou de sua detestável esperança. Para confundir os seus desígnios, fez com que na noite seguinte o rei não pudesse dormir e que, para empregar utilmente o tempo para o bem de sua nação, mandasse trazer alguns registros, nos quais ele e os seus predecessores faziam escrever as coisas mais importantes, a fim de lhes conservar a memória. Ele ordenou ao seu secretário que o lesse, e lá encontrou que se havia dado muitas terras a um homem para recompensá-lo por uma ação insigne. Um outro recebera grandes presentes por haver se mostrado fiel, e Mardoqueu descobrira a conjuração feita pelos eunucos Bigtã e Teres. O secretário queria continuar a ler, mas o rei o deteve para saber se havia menção de alguma recompensa a Mardoqueu por tão grande
grande serviço. O secretário respondeu que sobre isso nada havia escrito, e o soberano mandou então suspender a leitura. Perguntou em seguida a um dos oficiais da guarda que horas eram e mandou que fossem ver se havia à porta do palácio algum daqueles aos quais ele mais estimava. Amã lá estava, porque viera pedir a morte de Mardoqueu. O rei mandou chamá-lo, e quando ele entrou, disse-lhe: como estou certo de que ninguém tem mais afeto por mim do que vós, rogo-vos que me digais o que posso fazer para honrar de maneira digna de mim um homem a qual estimo muitíssimo. Amã, que sabia que nenhum outro era mais estimado pelo rei, julgou logo que aquelas palavras se referiam a ele. Assim, persuadido de que as suas sugestões seriam aceitas e ainda reverteriam em seu favor, respondeu: se vossa majestade quer cumular de favores aquele que merece toda a vossa estima, ordenai que o façam montar sobre um de vossos cavalos, vestido à maneira dos reis e com uma cadeira de ouro, e que um daqueles que vossa majestade mais estima caminhe diante dele por toda a cidade, clamando como um arauto. E assim se deve honrar aquele a quem o rei concede os seus favores. O rei acolheu com alegria essa sugestão que Amã pensava estar dando em favor de si mesmo, e disse-lhe: tomai então um de meus cavalos e levai um de meus mantos de púrpura e uma cadeia de ouro para pôr no judeu Mardoqueu. E estando ele assim revestido como acabais de descrever, ide diante dele, clamando como um arauto o que julgastes conveniente dizer. Pois como não amo ninguém mais do que vós, é justo que sejais o executor do sábio conselho que me destes, para recompensar um homem a qual sou devedor da vida. Amã não ficou menos surpreendido com essas palavras do que teria ficado se fosse atingido por um raio. Sendo, porém, obrigado a obedecer a uma ordem tão clara, saiu do palácio com um cavalo, uma veste de púrpura e uma cadeia de ouro, e foi procurar Mardoqueu. Encontrou-o perto da porta e ordenou-lhe que tomasse as vestes reais, a cadeia, e montasse no cavalo. Mardoqueu, que não tinha a menor ideia do que se passava e do que o levava a falar daquele modo, pensou que Amã estava zombando dele e respondeu: homem mau, o mais perverso de todos os homens, é assim que zombais de nossa infelicidade? Mas quando ele soube que o rei o honrava com aquele favor em consideração ao serviço que lhe prestara, vestiu os trajes reais, pôs a cadeia, montou no cavalo e assim percorreu a cidade, levado por Amã, que clamava diante dele: é assim que se deve fazer aquele a quem o rei deseja honrar. Mardoqueu saiu em seguida do palácio, e Amã, coberto de confusão, foi com lágrimas contar à mulher e aos amigos o que lhe havia acontecido. Eles disseram que, como parecia visivelmente que Deus ajudava Mardoqueu, ele não podia mais esperar vingar-se dele. Ainda falavam desse modo quando 2 eunucos da rainha vieram dizer-lhe que se apressasse para ir ao banquete. Um deles, de nome Arbona, vendo a forca levantada, perguntou o motivo, e soube que estava preparada para Mardoqueu, e que Amã queria pedir ao rei para o executar ali. Ester 7. O rei, no meio do banquete, disse à rainha que lhe pedisse o que quisesse, pois podia estar certa de o obter. Ela respondeu que o perigo em que ela e todos os de sua nação se encontravam não lhe permitia falar de outra coisa, e que não tomaria a liberdade de importuná-lo se se tratasse de condená-los todos a uma dura escravidão, pois tal aflição, por maior que fosse, seria de algum modo suportável. Tratava-se, porém, de sua inteira destruição e do extermínio de todo o seu povo. Por isso ela não podia, em tão extremo perigo, deixar de recorrer à sua clemência. O rei, surpreendido com essas palavras, perguntou-lhe quem havia concebido aquela trama. Ela respondeu que fora Amã, o qual, pelo ódio mortal que tinha aos judeus, deliberara exterminá-los. A surpresa do rei foi tão grande que ele se levantou da mesa e, muito perturbado, foi para o jardim. Então Amã não duvidou mais de que estava perdido. Suplicou à rainha que o perdoasse, e como naquele momento se inclinava, caiu junto do assento onde ela estava. O rei entrou e, vendo-o naquela posição,
exclamou ainda mais irritado. Celerado, o mais pérfido de todos os homens, quer ainda violar a rainha? Essas palavras infundiram tão grande terror no espírito e no coração de Amã que ele nada pôde responder. O eunuco Arbona, que estava presente, disse ao rei que quando estivera na casa de Amã para chamá-lo ao banquete, vira uma forca de 50 côvados erguida na sua casa e soubera por um de seus servidores que era destinada a Mardoqueu. O rei ordenou que Amã nela fosse enforcado imediatamente, para castigá-lo com justiça, com o mesmo suplício que ele tão injustamente queria infligir a outro. Nisso eu não saberia admirar suficientemente a sabedoria e o proceder de Deus, que não somente castigou Amã como ele merecia, mas empregou para isso o mesmo expediente de que ele planejara servir-se para vingar de seu inimigo. Os maus deveriam aproveitar-se desse exemplo, pois vemos o mal que eles desejam para os outros cair muitas vezes sobre a cabeça deles próprios. Amã assim veio a perecer, por haver insolentemente abusado da excessiva afeição com que Artaxerxes o honrava. O soberano deu à rainha o confisco de todos os seus bens. Sabendo então que Mardoqueu era tio da princesa, entregou-lhe o anel que antes Amã usava. A rainha deu-lhes também todos os bens de Amã e suplicou ao rei que a tirasse da dúvida em que a punham as cartas que aquele malvado escrevera em nome do rei a todas as províncias do império para fazer massacrar todos os judeus no mesmo dia, pois a morte ser-lhe-ia muito mais doce que sobreviver à ruína de seu povo. O soberano não teve dificuldade em lhe conceder o que ela pedia. Prometeu escrever outras cartas como ela o desejasse, selá-las com o seu sinete e enviá-las a todas as províncias, a fim de que ninguém ousasse desobedecer. Mandou depois escrever as cartas e endereçá-las aos governadores e magistrados das 127 províncias do império. As cartas estavam assim exaradas. O grande rei Artaxerxes, a todos os governadores de nossas províncias e a todos os nossos oficiais, saudação. Acontece muitas vezes que aqueles aos quais os reis, por um excesso de bondade, cumulam de benefícios e de honras, deles abusam, não somente desprezando os seus inferiores, mas se elevando com insolência contra os seus próprios benfeitores, como se tivessem deliberado abolir toda espécie de gratidão entre os homens e julgassem poder enganar a Deus e esquivar-se à justiça. Assim, eles, quando o favor de seus príncipes os constituem autoridade no governo de seus estados, em vez de cuidar somente do bem público, não temem surpreendê-los pelo excesso de suas inimizades particulares e nem receiam em oprimir os inocentes com calúnias. E isso não é apenas uma ideia ou simples suposição ou exemplos passados, mas um crime que os nossos próprios olhos testemunharam e que nos obriga a no futuro não prestar fé tão facilmente a qualquer acusação, mas cuidar antes de indagar da verdade, a fim de castigar severamente os culpados e proteger os inocentes, julgando de uns e de outros por suas ações e não pelas palavras. Amã, filho de Amedata, amalequita de nacionalidade e por isso estrangeiro e não persa, educado por nós com tal honra que o chamávamos nosso pai, razão pela qual havíamos ordenado que todos se prostrassem diante dele, e considerado primeiro depois de nós, não pôde conservar-se em tanta honra sem guardar moderação em tão grande prosperidade. Sua ambição levou-o a atentar contra o nosso país, chegando mesmo a querer persuadir-nos de mandar matar Mardoqueu, a quem devemos a vida, e a procurar com seus artifícios fazer a rainha Ester, nossa esposa, correr o mesmo perigo, a fim de que, privando-nos das pessoas mais queridas, afeiçoadas e fiéis, ele pudesse apoderar
apoderar-se da coroa. Como, porém, reconhecemos que os judeus, cuja ruína ele nos fez decretar, não são culpados, mas ao contrário, observam uma disciplina muito santa e adoram ao Deus que nos pôs o cetro nas mãos, tal como nas de nossos predecessores, e que conserva este império. Não nos contentamos em apenas isentar esse povo do castigo que lhe seria infligido pelas cartas que Amã nos persuadiu a escrever, das quais não deveis fazer nenhuma conta, mas ordenamos que os trateis com muita honra, assim para fazer-lhes justiça e obedecer à vontade de Deus que nos governa e nos manda castigar os crimes. Mandamos enforcar às portas de Suzã esse pérfido homem. Ordenamos que cópias destas cartas sejam levadas a todas as províncias, a fim de que todos sejam informados de nossa vontade e deixem viver em paz os judeus na observância de suas leis, e que eles sejam até mesmo auxiliados na vingança que lhes permitimos tomar dos ultrajes que sofreram durante esse tempo de amargura, escolhendo para esse fim o 13º dia do 12º mês, de nome Adar, em que Deus quer torná-los felizes, o mesmo dia que fora destinado à sua completa ruína. Quanto a nós, desejamos que esse dia traga felicidade a todos os que nos são fiéis, e seja para sempre um sinal do devido castigo aos maus. Todas as nações e cidades saberão também que os que deixarem de obedecer ao determinado nas presentes cartas serão destruídos pelo ferro e pelo fogo. E para que ninguém possa duvidar, queremos que elas sejam publicadas em todas as terras de nosso domínio, a fim de que os judeus se preparem para a vingança contra os seus inimigos no dia que determinamos. Logo que essas cartas foram escritas, enviaram-se mensageiros a levá-las por toda parte, com a maior rapidez possível. Mardoqueu, ao mesmo tempo, saiu do palácio real, vestido majestosamente, com uma coroa de ouro na cabeça e uma cadeia de ouro. Os judeus que estavam em Suzã, vendo o grande prestígio que ele desfrutava, tomavam também parte na sua felicidade. Os judeus das províncias para onde as cartas do rei haviam sido levadas consideraram-nas em transportes de alegria, uma luz favorável que lhes anunciava a libertação, e os seus inimigos sentiram tanto medo do ressentimento deles que vários se fizeram circuncidar a fim de não perecer. No correios do rei não deixaram de comunicar aos judeus que eles podiam no 13º dia do 12º mês, ao qual chamamos Adar, e os macedônios distro vingar-se impunemente dos inimigos. Assim não havia príncipe, governador, grande ou magistrado que não prestasse honras aos judeus, de tanto que eles temiam Mardoqueu. Quando chegou o dia marcado para a vingança dos judeus, eles mataram em Suzã cerca de 500 homens. O rei disse-o à rainha e perguntou-lhe se ela estava satisfeita, porque nada havia que ele não fizesse para contentá-la. Ela rogou-lhe que prolongasse a vingança até o dia seguinte e mandasse enforcar os 10 filhos de Amã. Ele a satisfez e assim no 14º dia daquele mesmo mês, os judeus mataram ainda em Suzã cerca de 300 homens, sem tocar em coisa alguma de seus bens. O número dos que eles mataram no dia precedente em todas as outras cidades foi de 75.000. Empregaram o dia seguinte em regozijar-se com banquetes, e ainda hoje os judeus espalhados por todo o mundo solenizam esse dia e enviam uns aos outros parte do que é servido nas festas e nos banquetes. Mardoqueu escreveu a todos os judeus súditos do rei Artaxerxes que solenizassem aqueles 2 dias e ordenassem aos seus descendentes fazer o mesmo, para que fosse conservada a memória daquele fato, pois era muito justo que, tendo o ódio mortal de Amã feito com que corressem o grande perigo de serem exterminados, eles agradecessem a Deus para sempre, não somente por tê-los salvo do furor de seus inimigos, mas por lhes providenciar um meio de se vingarem deles. Os judeus deram àquele mesmo dia o nome de Purim, isto é,
dia de conservação, porque eles haviam sido milagrosamente preservados. O prestígio de Mardoqueu crescia sempre, e o rei o elevou a tal grau de autoridade que ele governava sob dependência do soberano, todo o reino, e tinha também todo o poder perante a rainha, de modo que a felicidade dos judeus ia muito além do que eles podiam desejar. O que acabo de narrar foi o que aconteceu de mais importante à nossa nação durante o reinado de Artaxerxes. Capítulo 7. Depois da morte de Eliasibe, sumo sacerdote, Judas, seu filho, sucedeu. Tendo morrido Judas, João, seu filho, sucedeu. E foi causa de que Bagose, general do exército de Artaxerxes, profanasse o templo e impusesse aos judeus um tributo de 500 dracmas, pagas à custa do público, para cada cordeiro que oferecesse em sacrifício. Isso aconteceu por um motivo que relatarei a seguir. Bagose estimava muito Jesuá, irmão de João, e prometera obter-lhe o cargo de sumo sacerdote. Um dia, quando os dois irmãos estavam no templo, tiveram por esse motivo uma discussão, e João, arrebatado pela cólera, matou o irmão naquele santo lugar, cometendo assim um crime abominável, tanto que não há exemplo de semelhante impiedade entre os gregos e nem mesmo entre os povos mais bárbaros. E Deus não deixou impune esse sacrilégio. Por essa causa, os judeus perderam a liberdade, e o templo foi profanado pelos persas. Logo que Bagose soube disso, veio gritando com furor: Ai, miserável que sois! Não tendes medo de cometer no vosso próprio santuário um crime tão espantoso? Ele quis em seguida entrar lá e, como quisesse impedi-lo, disse com voz ainda mais forte: Crede-me, então, mais impuro que esse corpo morto que vejo aí estendido? Dizendo essas palavras, entrou no templo e serviu-se desse pretexto para perseguir os judeus durante 7 anos. Depois da morte de João, Jadó, seu filho, sucedeu no cargo de sumo sacerdote. Ele tinha um irmão de nome Manassés, o qual havia desposado Nicassis, filha de Sanabalete, chuteense e governador de Samaria, criado por Dário, rei dos persas. Sanabalete o escolhera para genro, porque, vendo que Jerusalém era uma cidade célebre e que causara muitas preocupações aos assírios e à Baixa Síria, tentou por esse meio conquistar o afeto dos judeus. Capítulo 8. Nesse mesmo tempo, Filipe, rei da Macedônia, foi morto à traição na cidade de Egeia por Pausânias, filho de Seraste, que era da família dos Orestes. Alexandre o Grande, seu filho, sucedeu, e passando o estreito do Helesponto, entrou na Ásia e venceu, numa grande batalha perto do rio Grânico. Os que comandavam o exército de Dario conquistou em seguida a Lídia e a Jônia, e atravessando a Cária entrou na Panfilha. No entanto, os mais ilustres de Jerusalém não podiam tolerar que Manassés, irmão de Jado, sumo sacerdote, tivesse desposado uma estrangeira, que isso violava as leis referentes aos casamentos e estabelecia uma mistura profana com nações idólatras. Além disso, fora exatamente essa a causa do cativeiro e de tantos males que haviam sofrido. Assim, eles insistiam em que Manassés ou despedisse a sua mulher ou não servisse mais no altar. Jado, forçado pelas queixas dos outros, fez valer essa proibição. Manassés então procurou Sanabalete, seu sogro, e disse-lhe que, ainda que amasse extremamente a sua mulher, o sacerdócio era uma tão grande honra entre os seus nacionais que ele não podia privar-se dela. Sanabalete respondeu-lhe que, se ele conservasse consigo sua filha, não somente o faria desfrutar aquela honra, mas obteria para ele o cargo de sumo sacerdote e príncipe da Judéia, e conseguiria do rei Dario o consentimento para construir um templo semelhante ao de Jerusalém, sobre o monte Gerizim, que é o mais alto da região e situa-se em Samaria. Sanabalete era então muito idoso, porém Manassés não deixou de sentir o efeito de suas promessas. Pelo favor de Dario, assim estabeleceu-se em Samaria, e vários outros sacerdotes e judeus que também haviam contraído
semelhantes matrimônios, uniram-se a ele. Sanabalete, secundando a ambição do genro, deu-lhe dinheiro, casas e terras. Tudo isso veio causar grande agitação em Jerusalém. Dario, tendo sabido da vitória obtida por Alexandre sobre os seus generais, reuniu todas as suas forças para marcar contra ele antes que se tornasse senhor de toda a Ásia. Depois de passar o Eufrates e o Monte Tauro, que está nas Cilícias, resolveu dar-lhe combate. Quando Sanabalete viu que ele se aproximava de Jerusalém, disse a Manassés que cumpriria a sua promessa logo que Dario tivesse vencido Alexandre, pois tanto ele quanto os povos da Ásia duvidavam que os macedônios, sendo em tão pequeno número, ousassem combater o formidável exército dos persas. Os fatos, no entanto, mostraram o contrário. A batalha travou-se e Dario foi vencido, com graves perdas. Sua mãe, sua mulher e seus filhos foram feitos prisioneiros, e ele foi obrigado a fugir para a Pérsia. Alexandre, depois da vitória, chegou à Síria, tomou Damasco, apoderou-se de Sidom e sitiou Tiro. Durante o tempo em que esteve empenhado nessa empresa, escreveu a Jado, sumo sacerdote dos judeus, pedindo-lhes 3 coisas: auxílio, comércio livre com o seu exército e a mesma assistência dispensada a Dario. Se o fizesse, garantia-lhe que não teria motivo para se arrepender de ter preferido a sua amizade à de Dario. O sumo sacerdote respondeu que os judeus haviam prometido com juramento a Dario jamais tomar armas contra ele, e por isso não podiam fazê-lo enquanto ele vivesse. Alexandre ficou tão irritado com essa resposta que mandou dizer-lhe que, logo que tivesse tomado Tiro, marcharia contra ele com todo o seu exército para ensinar a ele e aos demais a quem se devia guardar um juramento. Em seguida, atacou Tiro com tanta força que dela se apoderou, e depois de haver regularizado todas as coisas, foi sitiar Gaza, onde Baemes governava em nome do rei da Pérsia. Voltemos, porém, a Sanabalete. Enquanto Alexandre ainda estava ocupado no cerco de Tiro, ele julgou que o tempo era próprio para realizar o seu intento. Assim, abandonou o partido de Dario e levou 8.000 homens a Alexandre. O grande príncipe recebeu-o muito bem. Sanabalete disse-lhe então que tinha um genro de nome Manassés, irmão do sumo sacerdote dos judeus, que vários daquela nação se haviam juntado a ele pelo afeto que ele lhes tinha e que desejava construir um templo próximo de Samaria, sendo que o rei poderia disso tirar grande vantagem, porque assim dividiria as forças dos judeus e impediria que aquela nação pudesse se revoltar por inteiro e causar-lhe dificuldades, tal como fizeram os antepassados deles aos reis da Síria. Alexandre consentiu nesse pedido, ordenou que se trabalhasse com incrível diligência na construção do templo e constituiu Manassés sumo sacerdote. Sanabalete sentiu grande alegria por ter granjeado tão grande honra aos filhos que ele teria de sua filha. Ele morreu depois de passar 7 meses junto de Alexandre no cerco de Tiro e 2 no de Gaza. O ilustre conquistador, depois que tomou essa última cidade, avançou para Jerusalém, e o sumo sacerdote Jado, que bem conhecia a sua cólera contra ele, vendo-se com todo o povo em tão grave perigo, recorreu a Deus, ordenou orações públicas para implorar o seu auxílio e ofereceu-lhe sacrifícios. Deus apareceu-lhe em sonhos na noite seguinte e disse-lhe que espalhasse flores pela cidade, mandasse abrir todas as portas e fosse ao encontro de Alexandre revestido de suas vestes sacerdotais, acompanhado pelos demais que deveriam estar vestidos de branco, sem nada temer do soberano, porque ele os protegeria. Jado comunicou com grande alegria a todo o povo a revelação que tivera, e todos se prepararam para esperar a vinda do rei. Quando se soube que ele já estava perto, o sumo sacerdote, acompanhado pelos outros sacerdotes e por todo o povo, foi ao seu encontro com essa pompa tão santa e tão diferente da de outras nações até o lugar denominado Sava, que em grego significa mirante, porque de lá se pode ver a cidade de Jerusalém e o templo.
Os fenícios e os caldeus que integravam o exército de Alexandre não duvidavam de ele na cólera em que se achava contra os judeus. Lhes permitiria saquear Jerusalém e daria um castigo exemplar ao sumo sacerdote. Mas aconteceu justamente o contrário, pois o soberano apenas viu aquela multidão de homens vestidos de branco e os sacerdotes revestidos com seus paramentos de linho e o sumo sacerdote com seu éfode de cor azul adornado de ouro e com a tiara sobre a cabeça, que continha uma lâmina de ouro sobre a qual estava escrito o nome de Deus. Aproximou-se sozinho dele, adorou aquele augusto nome e saudou o sumo sacerdote, ao qual ninguém ainda havia saudado. Então os judeus reuniram-se em redor de Alexandre e elevaram a voz para desejar-lhe toda sorte de felicidade e de prosperidade. Porém os reis da Síria e os grandes que o acompanhavam ficaram tão espantados que julgaram que ele havia perdido o juízo. Parmênio, que desfrutava grande prestígio, perguntou-lhe como ele, que era adorado em todo o mundo, adorava o sumo sacerdote dos judeus. Respondeu Alexandre: não é a ele, ao sumo sacerdote que adoro, mas ao Deus de quem ele é o ministro. Pois quando eu estava ainda na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos com essas mesmas vestes e exortou-me a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito do Helesponto e garantiu que Deus estaria à frente de meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque, jamais tendo visto antes alguém revestido de trajes semelhantes a esses com que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra. E assim vencerei Dario, destruirei o império dos persas e todas as coisas suceder-me-ão segundo os meus desejos. Alexandre, depois de assim responder ao Parmênio, abraçou o sumo sacerdote e os outros sacerdotes, caminhou no meio deles até Jerusalém, subiu ao templo e ofereceu sacrifícios a Deus da maneira como o sumo sacerdote lhe disse para fazer. O sumo sacerdote mostrou-lhe em seguida o livro de Daniel, no qual estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava de que era dele que a profecia fazia menção. Alexandre ficou muito contente. No dia seguinte mandou reunir o povo e ordenou que dissessem que favores desejavam receber dele. O sumo sacerdote respondeu que eles suplicavam permissão para viver segundo as suas leis e as de seus antepassados e isenção no 7º ano do tributo que lhe pagariam nos outros anos. Ele concordou. E tendo eles também pedido que os judeus que moravam na Babilônia e na Média desfrutassem os mesmos favores, ele o prometeu com grande bondade e disse que se alguém desejasse servir em seus exércitos, ele permitiria a tal pessoa viver segundo a sua religião e observar todos os seus costumes. Vários então alistaram-se. Esse grande príncipe, depois de agir desse modo em Jerusalém, passou às cidades vizinhas, que lhe abriram as portas, os samaritanos, cuja capital então era Siquém, situada sobre o monte Gerizim e habitada por judeus desertores de sua nação. Vendo que o conquistador tratara com bondade os de Jerusalém, resolveram dizer-lhe que também eram judeus, pois, como disseram há pouco, eles não nos reconhecem por compatriotas quando as coisas vão mal para nós, e então falam a verdade. Mas quando a sorte nos é propícia, eles procuram provar que têm a mesma origem, que são do nosso sangue, como descendentes de José por Manassés e Efraim, seus filhos. Assim, logo que Alexandre saiu de Jerusalém, eles foram acompanhados pelos soldados de Sanabalete, lhes havia mandado.
a presença do soberano com grande aparato e demonstrações de alegria para pedir-lhe que fosse à sua cidade e honrasse o seu templo com a sua presença. Ele prometeu fazê-lo na volta. Quanto a um pedido para que também lhes perdoasse no 7º ano os tributos, porque eles não semeavam a terra nessa ocasião, ele perguntou de que nação eles eram. Responderam que eram hebreus, mas que os sidônios os chamavam de siquemitas. Ele perguntou-lhes então se eram judeus. Eles responderam que não, e então ele lhes disse: eu concedi esse favor somente aos judeus, mas vou me informar desse assunto quando voltar, e depois que souber de tudo detalhadamente, farei o que for mais justo. Depois de assim lhes falar, despediu-os, mas ordenou às tropas de Sanabalete que os seguissem ao Egito, onde lhes daria terras, o que ele fez logo em seguida, e os aquartelou com guarnições da Tebaida. Depois da morte de Alexandre, o império foi dividido entre os seus sucessores, e o templo construído no monte Gerizim permaneceu em seu primitivo estado. Os judeus que moravam em Jerusalém e pecavam contra a fé, quer comendo alimentos proibidos, quer não observando o sábado ou coisa semelhante, refugiavam-se entre os siquemitas, alegando que haviam sido injustiçados. Jado, sumo sacerdote, morreu nessa época, e Onias, seu filho, sucedeu.